A fé na palavra de Deus é um poderoso combustível. O que fez você sair, o que fez você acordar, levantar, teve um motivo, um combustível, né? Quem pega o carro, para esse carro andar, para sair de um lugar para o outro, é preciso combustível. A palavra de Deus, ela, quando você crê, quando você deposita a fé na palavra de Deus, ela se torna esse poderoso combustível que nos move, que nos faz levantar e sair de um lugar ao outro e nos mover, porque você acredita naquilo, né? Você leu e aquilo entrou e você diz, isso é verdade, eu vou perseguir isso aqui. Quando a gente realmente quer vencer, nada vai ser um impedimento. Ninguém pode impedir uma pessoa que quer vencer. Ninguém pode bloquear, ninguém é capaz, você não pode impedir alguém que realmente quer. Se essa pessoa quiser, ela vai. Eu estava lendo aqui ainda em Gênesis 29. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Ele amou tanto essa moça que ele trabalhou 7 anos por ela e lhe pareceram poucos dias. 7 anos é coisa demais. Mas passou rápido, ele não viu passar. Foi assim. Foi um combustível para ele, foi uma força que o moveu todos os dias durante aqueles 7 anos para que ele chegasse lá. Ele esperou por isso. Ele tinha como alvo na vida dele. E ele não viu passar. Porque havia essa força dentro dele, essa motivação, né? O motivo da ação era muito forte. E 7 anos passaram rápido para ele. 7 anos, são 7 anos, e na vida do Jacó, ele não saiu do primeiro ano para 7, assim, como se tivesse sido reduzido como um passe de mágica. Não. Cada ano tem 365 dias, ele viveu cada dia, mas ele não viu passar. Porque ele não estava com foco naquilo, mas com foco no que ele ia atingir. Né? O olhar dele estava naquilo que ele ia tocar. Você vê como uma mudança de olhar, de visão, pode mudar, assim, totalmente a nossa perspectiva, a nossa energia, tudo. Né? Você pode ter uma força completamente diferente, uma energia completamente diferente,
porque você tem um alvo, você tem um motivo forte, tem essa força está te movendo e fazendo você sair do ponto A para o ponto B, e eu vou, sabe, é um combustível, isso foi um combustível para ele, uma vitamina. Ele se alimentou dessa expectativa todos os dias. E ele não viu os dias passarem. Porque ele não estava com foco. O foco dele não era aquele dia ou aquele trabalho, mas o que ele ia atingir no final. Onde ele ia chegar. O que ele ia tocar no final. Então deu uma força muito grande para ele. Na verdade, esse foi um combustível, foi uma força imensa que fez com que ele todos os dias se levantasse e trabalhasse muito bem e concluísse o dia dele, porque eu vou chegar mais perto, eu vou estar cada dia mais perto do meu alvo, do meu objetivo. Nós temos o céu como uma motivação incrível, que no final da nossa peregrinação, nós vamos chegar em casa. Nós temos promessas que são incríveis, que se eu crer, perseverar, eu vou atingir isso aqui. Eu vou chegar nisso aqui. Tanto que a Bíblia diz que a perseverança tem que ter ação completa e que ela chega como uma oportunidade de crescimento da minha vida, de progresso. O que estava na cabeça do Jacó? A Raquel. E ela foi o combustível para ele nem ver o tempo passar. O que está na nossa cabeça é o que vai determinar a nossa atitude, o que você está pensando, que você deixou entrar. É o que vai determinar tudo, né? É o que está aqui dentro. A atitude que você vai ter no dia a dia, a sua forma de olhar, o seu nível de energia. Observe que o nível de energia dele permaneceu altíssimo. Porque ele tinha um motivo muito forte para se levantar, trabalhar, enfrentar os desafios, as dificuldades, que ele mais tarde fala o quanto não foram fáceis. Ele dá detalhes de que não foram fáceis, mas você vê a energia dele lá em cima. Ele não viu o tempo passar. O tanto que, por desejar tanto. Então, aqui a gente vê que o que nós realmente queremos, e se nós queremos, se isso está dentro de nós verdadeiramente, vai nos mover. Vai nos dar uma força, uma graça, um poder, uma energia fora do comum. Não vai ter obstáculo. E a fé na palavra é um poderoso combustível. Se eu realmente creio, porque eu estou falando da fé na palavra, mas eu tenho essa fé? Eu creio realmente no que está escrito? Essa fé existe, essa fé viva, que tem essa capacidade de me levantar e, sabe,
tem essa promessa, eu vou persegui-la. Eu penso que nós devemos ser gratos, mas jamais conformados. Não podemos confundir gratidão com conformidade. Mas inconformidade é fundamental. Porque inconformidade vem de conformidade, conforme, ou seja, eu tomo a forma de algo. Isso é um perigo muito grande. Eu vou tomando a forma das circunstâncias, da situação que eu estou vivendo. E o que é pior, a pessoa pode até se apegar a uma situação e ficar presa a ela por um apego mesmo, ela se apega. Olhar para uma realidade e dizer assim, não, eu não aceito as coisas como elas estão. É quando você diz, não, eu não vou me conformar com isso aqui. Você se torna uma pessoa inconformada, não ingrata, grata, mas gratidão não tem a ver com conformismo. Eu posso ser grata, Senhor, obrigada, dou graças, mas eu não quero ficar aqui, não. Eu não aceito isso aqui, não. Eu olho para a realidade e não aceito as coisas como elas estão. Olha, essa é a minha realidade, mas eu não aceito. Eu não vou me conformar. Agora, eu tenho sido uma pessoa. Aí eu paro e digo, não, eu não quero mais ser essa pessoa. Às vezes a pessoa, ela se intimida, ela é insegura. E ela olha e diz, meu Deus, eu não quero mais ser assim. Mas para eu ser uma outra pessoa, eu vou ter que romper com essa. Não tem como eu ir para uma outra realidade sem romper com aquela que eu digo que não quero mais. Não tem como eu ser uma outra pessoa se eu não romper com essa pessoa tímida ou insegura, medrosa, vitimista. Para eu viver uma outra realidade, eu vou ter que romper com essa. Para eu me tornar uma outra pessoa, eu vou ter que romper com essa aqui. Porque não adianta nada eu dizer, eu não quero mais essa realidade. E não rompo. Não há ruptura. Não há rompimento. Eu não quero, mas o que eu estou fazendo? Eu não quero mais ser desse jeito que eu tenho sido. Mas só dizer que não quer não vai mudar nada. Às vezes a pessoa diz, eu quero um outro mundo, eu quero uma outra realidade. Mas para você viver nesse mundo que você diz que deseja, você vai ter que romper com esse mundo que você diz que não gosta. E esse rompimento, ele acontece aqui dentro. Porque, como eu sempre falo, as coisas acontecem duas vezes, uma dentro e outra fora. Para eu viver algo, esse algo tem que existir primeiro aqui dentro.
para eu romper. Se eu digo que eu não gosto da minha realidade, eu tenho que romper com ela aqui dentro. Eu tenho que romper com esse mundo aqui dentro. Eu tenho que romper com essa pessoa que eu tenho sido aqui dentro. Eu tenho que me tornar uma outra pessoa aqui dentro. Eu preciso pensar diferente. Não existe mudança sem rompimentos, sem rupturas. Não tem como. Para eu chegar lá, eu realmente tenho que sair daqui e começar a caminhar para aquela direção. Não tem, não é possível. Não é possível sem rompimentos. Não é. E assim, se eu não sou capaz de tomar uma decisão, muitas vezes radical, porque nenhuma mudança é eficaz se não for radical. Às vezes eu tenho que ter, sim, uma atitude mais agressiva. Eu tenho que botar um ponto final num sistema que eu digo que eu não gosto. Mas eu fico lá dizendo que eu não gosto, mas eu continuo alimentando a mesma linha de raciocínio, de pensamento. Aí eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Ok, então, ela tem que morrer aqui dentro. Você tem que sepultar essa pessoa. E tem que nascer uma outra. Tem que sepultar. Ela tem que morrer. Não vai sair uma nova criatura se essa definitivamente não desaparecer. Em Cristo nós fomos feitos novas criaturas. Espiritualmente, quando nós cremos em Jesus, nós somos, quando você crê em Jesus, você é feito uma nova criatura. Mas a alma, e alma é governo, que é o centro das emoções, do intelecto, ela agora precisa ser regenerada. A mente precisa ser renovada. Esse interior precisa ser mudado. Porque o que eu vejo é que a pessoa, às vezes, ela vem para Cristo, ela crê em Jesus. Mas ela simplesmente não dá lugar à regeneração da alma. Ela não dá lugar a essa renovação mental. Ela fica uma vida inteira dentro da igreja, sem renovação mental. Ou seja, então, ela crê em Jesus, mas ela não é afetada pela palavra. Ela crê, não duvido que ela crê em Jesus, ela crê em Jesus. Mas ela não é afetada, ou seja, ela não pensa como Deus, ela não pensa os pensamentos de Deus, ela não pensa como a palavra está ensinando. Ela continua mantendo a velha maneira de pensar e consequentemente, reações, atitudes, um comportamento, ela continua mantendo na vida dela. Ela acabou de ouvir a palavra. Quantas pessoas que acabaram de ouvir a palavra saem ali, elas têm o mesmo comportamento descontrolado de sempre. O mesmo. Por quê?
Aí você pergunta para ela, você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Então por que você está fazendo isso aí se isso é contrário à palavra? Ah, eu vou mudar. Dá 5, 10, 15 minutos, está agindo do mesmo jeito. Porque ela não rompeu com aquele velho padrão. Ela não rompeu com aquela velha maneira de pensar, com aquela velha mentalidade. Ela não rompeu. E aí, como é que faz? Aí ela pergunta, minha vida não muda, minha vida não está mudando. Eu creio em Jesus, mas minha vida não está mudando. Por quê? Você não pensa. Você não faz uso, melhor dizendo, da mente que lhe foi dada. Foi dada a mente de Cristo. Agora eu preciso usar o que foi me dado. Foi me dado um espírito de coragem. Eu preciso usar o que foi me dado. E isso tudo começa com uma decisão, com uma conscientização. Se a Bíblia manda, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, por que algumas pessoas estão pensando negativo? Cuidado. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Por que algumas pessoas vivem se distraindo e apegadas ao passado? Guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Você está falando, guarda o coração, senão você vai se arrebentar. Ele dirige o rumo da sua vida. E o que você vê? A pessoa deixando mágoa, sentimento, estou ofendida, estou chateada. Mas ela não leu? Leu. Você pergunta, você crê nisso? Creio. Então por que você não está praticando o que está falando aqui? Porque não rompeu a barreira. E como isso é chamado na palavra de Deus? De fortalezas. São fortalezas que nunca foram demolidas. O diabo levanta fortalezas, ou seja, ele tem o domínio de áreas na nossa vida. Ele domina áreas na nossa vida. Ele tem um total controle daquele território mental. E aí, o que a pessoa faz? Ela ao invés de tomar consciência, alguns até têm, mas não colocam a força. E que força é essa? O fruto do Espírito, porque se você tem o Espírito Santo, então, ele está aí para te ajudar no desenvolvimento das virtudes do fruto. E uma das virtudes que são assim, que dá sustentação para todas as outras, começa com amor, e amor, na palavra de Deus, não é pieguice, não é sentimentalismo, porque sem esse amor, mas é mandamento, é um comportamento, você não vai conseguir ter todas as outras virtudes, e sem o domínio próprio, o autocontrole, você não vai conseguir praticá-las, mantê-las na sua vida. Então, eu preciso de domínio próprio. É quando eu me lidero. É autogoverno. Eu sei que é errado, então eu digo não. Eu sei que é errado, eu digo não. Eu sei que não é assim, então eu digo não. Isso não vai mandar em mim. Esse sentimento não vai mandar em mim. Esse pensamento não vai controlar a minha vida. Eu sei
se eu estou ouvindo a palavra, então eu sei separar, eu sei quando um pensamento não tem nada a ver com o pensamento de Deus. Porque a palavra entra e ela divide. Divide o quê? A alma de espírito. Então a palavra ela vem e dá e mostra claramente o que provém do espírito, o que provém da carne, da minha alma. Então agora, através da palavra de Deus, eu sei dizer, isso está errado. Essa maneira, esse pensamento está errado. Esse sentimento está errado. Esse comportamento está errado. Então, tendo consciência, tem o Espírito Santo, eu tenho que praticar essa virtude, que é o domínio próprio. E se até então o diabo tinha controle sobre territórios, fortalezas mentais, que é um domínio em áreas, ele domina algumas áreas ainda, eu agora tenho consciência, eu vou demolir, e o que eu faço? Eu, diz a Bíblia, levo cativo. Então, é como se eu algemasse esse pensamento e levasse ele até o ponto certo. O que a Bíblia diz? Eu pego o pensamento e levo cativo a Cristo. Ou seja, eu pensava assim, e eu achava que era até meu isso aqui, mas é uma área dominada pelo mal, que me leva a pensar daquela maneira. Então, ele tem controle sobre mim através daquela área. Então, agora, tendo essa consciência, então eu pego esse pensamento e levo cativo, ou seja, agora eu não vou mais pensar assim, eu vou pensar assim, que é o modo de Deus. Mas como eu fiquei uma vida inteira pensando de um jeito, e eu passei a pensar assim por conta de repetição, uma vida inteira ouvindo, e aí isso formou um padrão. Eu estou acostumada a pensar assim. Então agora entra o exercício. Nenhuma disciplina é motivo de alegria, mas de tristeza, mas mais tarde produz frutos de justiça, de paz, por aqueles que exercitam. Então agora eu vou exercitar novos hábitos para construir um novo padrão, o padrão de Deus. E como eu estou acostumada a um padrão, eu ainda vou, porque aquilo é automático. Eu vivo já, tem um monte de coisas que a gente faz automaticamente. Nós estamos, né, no piloto automático muitas vezes. E você tem que sair. Agora. Mas como você é um hábito, você ainda cai naquele erro. Mas você tem consciência, então imediatamente você se levanta e conserta aquilo. Não, não é assim que eu penso, não é assim que eu vou pensar, não é assim, esse não é mais o padrão para a minha vida. Eu não sou mais assim, eu não vou fazer assim, eu não vou pensar assim. Eu me habituei, minha mãe pensava assim, ou meu pai pensava assim, ou não sei quem, todo mundo em casa. Mas agora eu penso como meu Pai Celestial.
Eu fui assim por 30 anos, por 50 anos, 60 anos. Mas eu estou vivo, não estou? Estou viva, não é? E eu falo que eu não quero mais essa realidade, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais esse resultado para mim, eu não quero. Então, o que eu faço? Eu tomo uma decisão de romper com esse padrão, romper com essa pessoa, romper com esse estilo, romper. Romper é uma decisão. Romper com tudo isso que eu digo, não quero mais. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Bom, você vê que ele estava lá naquela situação terrível. Israel tinha empobrecido muito. Era uma problemática, uma crise, estava na mão do inimigo, era um problema terrível. Os midianitas destruíam tudo, consumiam tudo, levavam tudo. E ele estava lá. Para esconder, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de prensa-uvas. E aí o anjo estava lá. A gente não sabe quanto tempo o anjo estava lá, mas o anjo estava observando o que ele estava fazendo. Isso para mim é maravilhoso. Você vê que o anjo estava observando o que ele estava fazendo. Estava vendo ali, aquilo não era só um observar, ele debulhar o trigo. Era mesmo a atitude dele ali, mental, o que ele estava pensando. E você vê que quando o Senhor falou com ele, imediatamente ele deu essa resposta. Por quê? Porque era o que ele estava pensando, é o que estava dentro dele. Ele soltou que ele estava inconformado com aquilo lá. Porque o Senhor disse para ele: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Ele falou: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E aí ele começa a falar. Onde é que estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Eles nos contaram que o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou do Egito. Agora, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Se o Senhor está conosco, por que essa situação? Por que isso aqui? Ali ele estava dizendo o quê? Eu não aceito isso aqui. Isso aqui não está certo. Eu não quero essa situação.
Eu não quero viver isso aqui. A resposta do Senhor foi o quê? Vá, com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Quer dizer, se eu estou inconformada, e eu chego diante de Deus e falo, Senhor, não me conformo com essa vida, eu não conformo, eu não aceito, e se é a pessoa que eu tenho sido, eu não aceito ter os resultados que eu tenho tido. O que ele fala para mim? Então muda. Muda. Só você pode mudar isso aí. Com a força que você tem. Quer dizer, você tem força. Você pode achar que não tem, mas você tem força para vencer os midianitas, para vencer esse inimigo. Você pode achar que não tem força, mas você tem força para ser uma pessoa diferente. Cada um tem seu midianita. A forma de pensar pode ser um midianita. Muitas situações aí podem ser esse midianita. Que eu estou inconformada de estar vivendo isso por conta desse midianita. Minha vida está desse jeito por conta desse midianita. Eu estou tendo esse resultado por conta desse midianita. Então, peraí. Eu estou inconformada. Você está inconformado, Gideão? Vá. Com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas. Saia dessa escravidão. Sou eu que estou enviando você? Eu estou dizendo que você pode, você pode. Você pode enfrentar isso. Aí vem a resposta. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, eu sou o menos importante da minha família. É aí que vem. Na verdade, ele está dizendo, eu não tenho competência para levantar um exército, eu não tenho essa credibilidade para poder fazer isso, eu não tenho capacidade para isso, nem de convencimento desse povo aí. Mas muitas vezes a resposta que nós damos é essa, Senhor, mas eu não tenho, eu não dou conta, eu não consigo mudar. É difícil demais mudar. Senhor, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Senhor, é o Senhor do tanque de Betesda. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ninguém me ajuda. Tem sempre alguém que passa na minha frente. O Senhor deu um bom berro com ele. Levanta, pega a maca e anda. Quer dizer, você precisa romper com essa barreira, rapaz. Você está aí há 38 anos, vai morrer aí? Esperando que alguém te ajude, alguém diminua o passo para você passar, que alguém venha e mude as coisas, que o mundo fique fácil, que as pessoas deem as coisas para você. Esqueça. Esqueça. Isso a gente tem que tomar consciência das coisas. Eu levanto, eu pego o meu problema e eu começo a andar. Eu estou inconformada? O Senhor está dizendo, então vai, muda isso aí. Eu não gosto do que eu estou vivendo? Então vai, muda isso aí. Não, mas eu não tenho capacidade, eu não dou conta. Aí eu vivi assim uma vida inteira. Ah, ninguém me ajudou, ninguém me ajuda, ninguém isso. O que o Senhor falou para ele? Certamente estarei com você. Para de arrumar desculpas e justificativas para não tomar as decisões que precisam ser tomadas. Para de argumentar. Eu vou ser com você. E você vai destruir os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Você vê, quando eu creio na palavra de Deus, aquilo que parece o fim do mundo, se eu creio, eu posso vencer uma coisa muito grande. De uma maneira assim, com esse favor. Porque o Senhor estava falando, olha, eu vou te favorecer de tal maneira que vai ser como se você estivesse lutando com um só homem.
Eu olho com um olhar natural e vejo uma coisa grande demais. Mas com o favor de Deus, eu tenho graça. Jacó, ele teve uma graça para passar aqueles 7 anos. Porque ele queria muito aquilo. Ele acreditou naquilo, ele esperou por aquilo, ele perseguiu aquilo. Quando eu creio e eu começo a perseguir aquilo que era tão difícil, tão complicado, vai sendo reduzido. Porque agora eu não penso mais da mesma maneira. Porque agora eu estou pensando como Deus quer que eu pense. Eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho a unção para isso, eu tenho Deus comigo, Ele está comigo, Ele disse que está comigo. Então Ele vai me ajudar a ser uma pessoa diferente, a romper com essas barreiras, a vencer esse desafio. Ele vai me ajudar. Mas você vê que não adianta você procurar fora, é sempre aqui, ó, acontece dentro de você, tem que partir de você. Deus vai usar você para a mudança da sua própria vida. Deus vai mudar você para mudar as coisas que você diz que não gosta, que não suporta mais. Se eu estou inconformada, se eu estou inconformada, então eu preciso saber que é aquilo que eu sempre falo, que se nada mudar, nada mudará. Então, se eu estou inconformada com algo, eu tenho que ter o entendimento que as mudanças precisam acontecer aqui dentro. Eu preciso romper com aquilo que eu estou inconformada, que eu digo que eu não quero mais para a minha vida. Eu preciso romper aqui dentro. Porque se eu não romper com isso aqui dentro, e passar a criar uma nova realidade dentro de mim, eu não vou viver essa realidade aqui. Então, ser uma pessoa inconformada, e esse inconformado, essa palavra inconformada, vem de conformado, de conforme, que pega a forma. Eu peguei a forma. Eu tenho uma forma que eu não gosto. Eu tenho por conta desta forma que eu tomei forma. Tanta coisa na minha vida que eu olho e falo, não, eu não gosto disso. Ah, não gosto? Então, eu tenho que me inconformar com isso. Eu tenho que sair desse padrão. Eu não posso mais manter essa forma na minha vida. Eu não posso mais. Mas, como eu disse, algumas pessoas, elas tomam a forma e elas chegam até a se apegar àquela forma. Aí elas querem sair do ponto A para o ponto B, mas elas não querem deixar o A. Como é que eu vou para o B se eu não larguei o A? Como é que eu chego lá se eu não começar a andar? Como é que eu vou para um outro padrão se eu não romper com esse padrão? Como é que eu vou viver uma outra realidade se eu não romper com essa aqui? Então, eu quero me iludir de que eu vou viver uma outra realidade fora sem mudar dentro. Eu quero me iludir
que basta eu ser uma pessoa que eu inventei, uma imagem que eu criei, quando é conveniente, e ser aquela mesma pessoa que só tem prejudicado a minha própria vida, porque sou eu que prejudico a minha vida, quando ninguém está vendo. Que é a história do Naamã. Dentro, ele era leproso, todo mundo sabia que ele era um leproso. Mas quando ele saía, ele vestia a sua armadura. Lá fora, ele era um poderoso general com a sua bela armadura. Mas quando ele entrava, todo mundo sabia o leproso que ele era. Então, assim, eu me contento em botar armadura e todo mundo acreditar? Acontece que a carreira dele já estava, ele estava desesperado. Porque ele, leproso do jeito que ele estava, ele não podia mais continuar sendo aquele general que ele era. E você vê que quando ele foi pedir ajuda para Eliseu, e Eliseu não fez do jeito que ele queria, ele saiu pisando duro. Porque apesar dele ser um leproso, ele era um sujeito extremamente orgulhoso. Aliás, ele era leproso, certamente, por conta daquela atitude. E aí ele esqueceu que ele era leproso e estava indo embora, como se o Eliseu é que precisasse dele e não ele do Eliseu. E passou raspando de terminar os dias dele leproso, porque apesar dele ser leproso, está caindo pedaço para tudo quanto é canto, ele era um cara orgulhoso. Ele queria a cura? Ele queria, mas ele queria mais as coisas do jeito dele, e ele deixou isso bem claro. Quando ele saiu pisando duro e dizendo, eu pensei que ele ia fazer assim, assado, e ele não fez, então eu vou embora. Aí 2 almas abençoadas abriram os olhos do estúpido e disseram, acho que o senhor esqueceu que o senhor é leproso. E o profeta não pediu nada difícil, ele só pediu uma coisa fácil, vai se lavar no Jordão. O que era mais difícil? Ser leproso? Está fedendo em vida, apodrecendo em vida? Ou tomar banho no Jordão? Você vê que algumas pessoas, elas optam por permanecer leprosas a mudarem. Elas não querem se lavar. Esses mergulhos significam atitudes humildes, quebrantadas, obedientes, limpar. Cada mergulho vai se lavar no Jordão. Muitas vezes o que a gente mais precisa realmente é dessa lavagem. Né? Uma lavagem cerebral, mental, uma limpeza emocional. É o que a gente precisa para a nossa vida. Mas aquele homem, ele estava vivendo um problema tão sério, e os soldados dele disseram, mas o profeta não pediu nada difícil. Mas você vê que o orgulho de uma pessoa pode fazer ela enxergar uma coisa pequena como talvez maior do que o problema que ela está vivendo. E ela não quer se submeter. Agora imagina, leproso, fedendo, apodrecendo, e tudo que ele ouviu foi, se lave no Jordão. Para ele foi o fim do mundo. Muitas vezes Deus está nos pedindo uma coisa tão pequena, perto dos problemas que nós estamos vivendo. É tão pequeno, perto do que estamos vivendo. Mas a pessoa, por orgulho,
ela opta por permanecer leprosa do que se humilhar, do que obedecer, do que fazer o que é preciso, do que se submeter. Porque ela não quer se submeter. Mas o que ela não quer fazer é tão pequeno, perto do problema que ela vive. E se ela fizer aquela coisa tão pequena, perto do problema que ela vive, ela vai mudar o rumo da vida dela. Ela vai ter uma vida tão diferente daquela que ela está tendo. Porque uma coisa é você estar lá, apodrecendo em vida. Outra coisa é como ele ficou depois do 7º mergulho. A pele como de uma criança. Aí pega uma criança, se a Bíblia diz que ficou com a pele de uma criança, é de uma criança. Eu tenho um monte de criança em casa. Ai, que pele mais bonitinha. Tudo lisinho, tão bonitinho. Pois um homem velho, mais velho, ficou com a pele de uma criança. Você vê, ele sofreu um rejuvenescimento, ele sofreu assim uma revitalização, ele foi revitalizado, rejuvenescido, renovado, restituído, tudo restaurado. Quando ele se submeteu, a vida dele mudou radicalmente. A profissão dele estava já ameaçada. Tudo, ele voltou àquela posição. Ele sofreu uma mudança muito grande, mas ele teve que se submeter. Ele teve que aceitar, ele teve que entender que era preciso. Mas você vê que ele foi dizendo que ele queria mudança, mas aquela mudança não estava dentro dele. Porque quando as coisas não saíram do jeito que ele queria, ele saiu pisando duro. Então ele queria mudança, mas ele não queria mudar. Isso aí é o que a maioria quer. Quer o mundo aos seus pés sem ter que se humilhar, sem ter que fazer nada. Quer mudança sem ter que mudar. Ele queria mudança, ele queria cura, ele foi lá para isso, mas do jeito dele. Ele queria sem ter que mudar. Quando ele ouviu que ele ia ter que mudar, que ele ia ter que se humilhar, ele não aceitou. Ele quase perdeu a vitória dele. Então, ele não estava inconformado com aquela doença. Mas como? Se ele estava leproso, ele não estava inconformado? Não. Não, ele não estava, não. Ele não estava. Porque fora ele não queria aquilo lá. Mas ele não estava disposto a mudar nada dentro dele. Então, eu quero mudar as coisas aqui fora, mas não quero mudar nada aqui dentro. Eu quero que a minha pele fique como de um bebê, sem que eu tenha que me humilhar, mudar meu padrão de pensamento, a minha visão. Eu não quero mudar o que está aqui dentro. Eu quero só mudar o que está aqui fora. Impossível. Impossível. Se não mudar aqui dentro, não vai mudar aqui fora. Eu vou continuar leprosa, derrotada. E eu posso até conseguir alguma coisa na força do braço, que é só uma questão de tempo para aquilo tudo ir ao chão. Porque não foi Deus que levantou. E Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não levantou. Deus tem compromisso com o que Ele começou. Se não foi Ele que começou, Ele não tem que terminar. Então, assim, dizer, eu quero que a minha vida mude, eu quero que a minha vida mude. Será? Será mesmo? Será que eu não estou igual Naamã, eu quero que muda, mas sem que eu tenha que mudar? Quando Gideão apresentou o seu inconformismo,
o Senhor disse. Então vai. Muda isso. Vai você. Porque se eu estou inconformada, só eu posso agir. E quando eu foco o resultado disso, o que isso vai trazer para mim, aí eu fico igual Jacó. Eu nem vejo, porque eu só tenho olhos no resultado final. Amém? Vamos falar com Jesus. Onde você estiver, fale com o Senhor, com a sua mão no coração, ou se quiser dobrar os joelhos, como quiser, mas fale com Ele. Para chegar aqui você teve que sair de onde você estava. Para chegar no lugar onde você diz que quer, tem que sair. Decisões precisam ser tomadas. A palavra, a fé na palavra, ela é um poderoso combustível. Mas a fé na palavra, eu preciso realmente crer. Aleluia. Oh, meu Deus querido, de todo o meu coração, nessa madrugada fria, Senhor. Mas quanta honra eu tenho em poder estar aqui, meu Salvador. Não queria estar em outro lugar, eu queria estar aqui. Eu vejo como uma oportunidade tão preciosa. Uma oportunidade, a carne sente, está frio, está gelado, você pode ter sono, fome, não sei, mas para a nossa vida espiritual, para o nosso futuro, é uma oportunidade tão gloriosa, Senhor. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Esse período, Senhor, tem sido uma oportunidade. Eu vejo como um momento tão importante que nós podemos crescer tanto, arrancar, saltar e viver uma realidade tão diferente. Conquistar patamares nunca antes alcançados. Senhor, que essa palavra tenha entrado de uma tal maneira que essa pessoa esteja nesse momento com uma clareza, com entendimento, com uma consciência e tomando decisões, Senhor, porque a vida é feita de escolhas, de decisões. Que ela esteja se humilhando. Ó Deus, porque é preciso. É preciso uma volta, é preciso se humilhar, é preciso conscientizar. É preciso agir. É preciso. E o Senhor, através da sua palavra, tem nos dado condições para isso, meu Pai. Eu peço que o Senhor abra as mentes. Abra as mentes, Senhor. Abra o entendimento. Ajuda o teu povo a ver o que não está vendo. Dá a clareza que é preciso. Tira a cegueira. Ajuda a derrubar essas fortalezas, a trazer cativo esse pensamento em obediência ao Senhor. Ajuda a ver com o olhar certo. Ajuda, Senhor. Ajuda. Traz à luz o que estava oculto. Ilumina os pontos cegos.
Dá o entendimento, dá a visão, dá a clareza, dá a revelação, meu Pai. Eu peço que essas fortalezas sejam demolidas, essas áreas de domínio sejam conquistadas agora. Que essa cegueira seja arrancada, que esses bloqueios sejam tirados, que esses paradigmas sejam quebrados, que esses hábitos nocivos sejam quebrados. Que essa pessoa, meu Senhor amado, atravesse de um lado para o outro. Que ela vá. Talvez ela diz que ela quer ir para um outro nível, mas ela até hoje não tomou essa decisão de romper com uma realidade que ela diz que não gosta, com um sistema que ela diz que não gosta, com uma vida que ela diz que não gosta. Mas a gente não vive nada novo sem rompimentos. É impossível sem rompimentos. É impossível vencer essa maldita lepra do pecado, da derrota, do fracasso, se nós não estivermos dispostos a nos humilhar, a romper essas barreiras, a nos lavarmos no Jordão. É preciso mergulhar fundo nesse Jordão. É preciso essa lavagem no Jordão. Eu oro, Senhor, nessa madrugada, pedindo que o Senhor faça uma grande obra, que o Senhor venha salvar nos lares, salva as famílias, restaura as famílias, restaura os casais, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha, Senhor, derramar do teu favor e socorrer o necessitado. Eu oro, Senhor, para que o Senhor salve, liberte, transforme. Eu oro para que o Senhor venha se manifestar na vida de cada pessoa e que cada um entenda que talvez o que ele pensa, o que ela pensa que é o problema da vida, não é. O Senhor tem falado sobre essas mudanças internas, sobre essa renovação mental, essa abertura de visão, essas decisões de arrependimento, de quebrantamento, de se humilhar, de romper com um sistema carnal, orgulhoso, religioso, emocional, e passar a viver realmente por fé, porque o justo viverá da fé. Nós fomos chamados para viver por fé, não tem como viver de outra maneira. O justo não tem como viver de outra maneira. Se é justo, vive por fé. O justo vive por fé. Se é justo, vive por fé. Se não vive por fé, então não é justo. Porque o justo vive por fé. Não tem como a pessoa dizer que é justo, que está na condição de justo e não vive por fé. Não vive por fé. Vive racionalizando, vive com base no mundo, vive com a mentalidade do mundo, vive no curso da maioria, então não é justo. O justo vive por fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer. Então nós fomos chamados para andar por fé, para alimentarmos essa fé, para termos convicção de fé.
para caminharmos por fé, para perseverarmos nesta fé. É a fé, Senhor. É pela fé. Não é por emoção, não é por religião, não é por blá blá blá. É por fé, Senhor. Então eu oro para que cada um entenda isso, meu Salvador. Oh, meu Deus, a começar por mim, porque eu quero crescer, eu quero avançar. Oh, meu Deus, eu estou aqui junto. Eu estou no mesmo barco com o teu povo. Eu vim aqui, meu Deus, porque eu sou tão necessitada, meu Pai. Eu vim aqui pedir em favor do teu povo, meu Deus. Honra o nosso povo, Senhor. Se alguém ainda não entendeu o que tem que dar, que entenda. O que precisa romper, que veja e venha romper. O que não entendeu, que entenda nessa madrugada. Eu não sei quais as necessidades de cada um. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que provê, que sustenta. Mas eu sei também que o Senhor está exigindo coisas de nós. O Senhor está deixando bem claro, não, assim não. É hora de mudar, de evoluir, de crescer, de romper. Rupturas precisam acontecer para que possamos viver coisas novas. Ó Senhor, eu oro, meu Deus, por essa revelação, esse entendimento revelado, por sabedoria. Eu oro por essa visão clara vinda do Senhor Espírito Santo. E que o Senhor visite os lares com salvação, com libertação, com provisão, com saúde. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu sei que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Eu oro por mudanças radicais. Senhor, defina situações na vida do teu povo. Defina em todas as áreas. Defina, Senhor. Defina em cada área. Essa pessoa que tem esperado uma definição na vida sentimental, uma definição na vida conjugal, definição na vida profissional, definição na vida financeira, econômica. Defina, Senhor. Defina para a glória do teu nome. Defina, Senhor. Defina, dá a vitória que ela tanto tem esperado. Senhor, dá a vitória, traz para as mãos dela a vitória tão esperada. Senhor, entrega, Senhor. Entrega, meu Deus. O sonho, meu Deus, como hoje mesmo. O testemunho de gente que comprou, mais pessoas comprando seus imóveis, comprando carros. Parece inacreditável. Vendendo. Casamentos sendo restaurados. Filhos sendo salvos. Oh, meu Deus, são tantos testemunhos. Senhor, continua fazendo. Salva os jovens. Salva esse marido. Que essa família possa sair desse isolamento, dessa quarentena, com o marido batizado, com o filho batizado, a esposa batizada, com todo o suprimento, com a vida sentimental encaminhada, com a vida profissional em ascensão, como eu tenho visto. Senhor, honra. Senhor, defina situações, traga à existência o que não existe, traga esses tesouros escondidos. Senhor, honra o nosso povo. Eu estou lhe pedindo de todo o meu coração. Tem gente sonhando, meu Deus, com a casa própria, o carro zero, com a promoção, com o aumento salarial, com as dívidas pagas, com a quitação do imóvel. Tem gente sonhando com essas dívidas caindo, tem gente sonhando com o casamento, sonhando em gerar filhos. Tem gente sonhando com a salvação da família. Senhor, responde-nos.
Senhor, mostra o teu poder. Derrama, assim, uma carga de poder tão grande que efetua mudanças e transforma. Senhor, dá vitória a essas pessoas representadas por essas pastas, esses pedidos, esses documentos. Senhor, vai dando vitória, carteira de trabalho, todos esses documentos, essas pessoas representadas por essas fotos, por esses pedidos. Senhor, vai dando vitória, vai mudando a vida de cada pessoa, cada membro representado por essas fotos, Senhor. Vai visitando cada um, visita cada lar, cada família, cada pai de família, mãe de família, cada jovem, cada criança, cada senhor, senhora. Visita, Senhor, visita com saúde, com paz, com alegria, com suprimento. Visita, Senhor, agora. E eu repreendo essa praga do nosso país em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da miséria, da escassez em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus que as previsões negativas caiam por terra. Todas as previsões negativas caiam por terra. Todos os inimigos dessa nação, do teu povo, caiam por terra. Todas as forças do inferno que têm se levantado só para travar, para impedir que caiam por terra em nome de Jesus. Todas as arquitetações no oculto caiam por terra em nome de Jesus. Todas as armações contra a igreja, contra teu povo, contra a nação, contra o governo, caiam por terra em nome de Jesus. Os inimigos, a turma do contra, os que torcem contra, que sejam envergonhados, Senhor. Envergonha, Senhor, e dá vitória à nação, dá vitória a essa nação, dá vitória ao governo, dá vitória ao presidente, à sua família, dá vitória, Senhor, dá vitória à igreja do Senhor, dá vitória ao Ministério Mudança de Vida, dá vitória ao nosso povo, dá vitória ao nosso povo em todo lugar, as nossas igrejas, os nossos líderes, dá vitória, meu Deus, supra as nossas necessidades. Nós precisamos de suprimento, meu Deus, venha prover os compromissos, as necessidades que são tantas. Eu peço provisão para a igreja, provisão para o teu povo, provisão por todo aquele que nesse momento está lá e dizendo: Senhor, só o Senhor pode me socorrer. Meu Pai, eu oro. Se o Senhor não nos socorrer, quem é que vai nos socorrer? Se o Senhor não nos livrar, quem vai nos livrar? Se o Senhor não vir ao nosso encontro, quem vai vir? Senhor, faz a obra. Eu te peço de todo o meu coração, responda ao nosso povo, materialize os projetos de conquistas para 2020. Que o teu povo faça proezas, que nós possamos fazer proezas, e que os nossos inimigos sejam totalmente envergonhados, Senhor, derrotados, envergonhados. Que o teu povo seja abençoado demais agora, e que o teu povo viva, cada um viva surpresas maravilhosas, Senhor, vitórias maravilhosas, definições maravilhosas, milagres, que cada um viva o sobrenatural. Eu abençoo, declaro vitórias, declaro milagres, boas novas chegando, mais testemunhos maravilhosos chegando. Que cada um receba boas novas, surpresas. Eu profetizo que nenhum será envergonhado, decepcionado, nenhum vai ser frustrado, nenhum vai passar vergonha, nenhum compromisso vai ficar sem ser sanado, suprido. Todos os compromissos serão pagos, supridos, as portas abertas, famílias abençoadas, salvas. A provisão vai chegar no lar de cada um. O socorro, o livramento, a vitória, o crescimento. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo esse trabalho, as nossas 24 horas. Estamos em jejum e vamos até o meio-dia. Em favor
exatamente para que o Senhor livre o nosso povo desse vírus e livre da miséria, da escassez, da derrota. E que possamos viver a diferença para a glória do Teu nome. Eu abençoo, eu declaro vitórias, eu tomo posse de milagres e de mais boas novas chegando. Eu abençoo, meu Deus, o nosso trabalho, o resto, o sono de cada um. Senhor, eu abençoo e agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade, esse privilégio, porque eu tenho que te agradecer de todo o meu coração. Obrigada. É um privilégio estar aqui nessa madrugada. São nesses momentos que sai a fé, a verdadeira fé, o verdadeiro cristão, aquele que realmente está comprometido. É uma madrugada fria, mas vale cada sacrifício, cada empenho, cada doação. Eu estou grata, eu te amo. Muito obrigada, de todo o meu coração, pelo privilégio de te servir, de estar aqui, pela vida, pela salvação, por essa oportunidade e por cada vida que está na tua presença, por cada vitória, por cada milagre que o Senhor está liberando e que vai chegar. Porque eu sei que muita coisa já foi liberada no mundo espiritual. E é só uma questão de tempo para cada um ir tocando. Eu sei disso. Há um portal de definições. E muita coisa está acontecendo e vai acontecer. Há uma unção que acelera processos na vida dos que têm sido fiéis e têm se comportado de uma forma diferenciada. Eu não me esqueço da palavra do Senhor. Vocês dizem que é para daqui a 4 meses. Mas vejam, os campos já estão brancos. Ou seja, muitos esperavam para algum tempo, que ainda ia demorar algumas coisas. Mas muita coisa vai chegar muito antes, muito mais cedo do que a pessoa jamais imaginou. Muitos serão surpreendidos com vitórias tão esperadas e desejadas. Eu sei disso. Que nós seremos altamente surpreendidos, ainda mais do que já temos sido. É um tempo de glória. E onde não há glória, vai ter glória. Eu sei disso. E eu agradeço por isso. Porque eu sei que há uma nuvem de glória sobre nós. E que há glória liberada para nós. Muito obrigada. Eu te amo, agradeço e te glorifico por tudo. Amém. Amém, amém.